Alô, papai, titio Anderson Luiz está no ar. Chegou, chegou para desanuviar. O assunto hoje, modernismo, primeira geração modernista. Aquela que vai de 22 a 1930. Logo depois da Semana de Arte Moderna, aquela semana que é o elemento, o elemento demarcador da arte moderna. É o rio que separa do tradicionalismo, do academicismo parnasiano. O nosso marco inaugural foi a Semana de Arte Moderna, que aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 22. Mas a Semana de Arte Moderna foi apenas o marco inaugural. O modernismo da primeira fase não se restringe à semana, e sim a literatura de fato, as 4 correntes que vão ali de 22 a 1930. Em 24 surge o pau-brasil, em 26 o verde-amarelismo, em 28 a antropofagia e 29 a escola da anta. Iniciaremos pelo pau-brasil. Pau-brasil, por que essa corrente tem esse nome? A proposta era uma arte primitivista, uma arte mostrando as entranhas culturais do Brasil. Seria algo tão original que o mundo ficaria encantado. E pau-brasil foi o nosso primeiro produto a ser exportado. A proposta não foi bem assim, porque o mundo não tomou conhecimento da nossa arte primitiva. Mas para o mercado interno, eu posso falar que a proposta do pau-brasil deu muito certo. Realmente, vai romper. É a famosa fase chamada combativa, predatória. Ela vem para destruir os alicerces da arte acadêmica, da arte parnasiana. Então, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, em 1924, vão lançar a proposta do pau-brasil. Principal característica dessa corrente: vamos recontar a nossa história de forma engraçada, de forma debochada. Porém, fugindo dos livros didáticos, das histórias oficiais, das narrativas oficiais, aonde o branco é sempre o sujeito e o restante, objetos. Na proposta do pau-brasil, vamos recontar de forma irônica, debochada, mas com fundo de verdade. Então, o negro, o índio e o branco, estão aqui. Vai um olhar sobre eles, mas um olhar crítico, um olhar irônico, mas como falei, com algum traço de realidade. Essa é a ideia principal do pau-brasil. Porém, o pau-brasil também vai propor o fim da rima e da métrica. Então, a primeira fase, não vamos ter rima e métrica. Ou seja, o verso será sempre livre e branco, sem métrica e sem rima. Outra característica dessa primeira fase, predatória, combativa, é valorização do quê? A valorização dos marginalizados, da cultura popular. Olha, bem diferente dos parnasianos. Valoriza também a oralidade, a coloquialidade, aquele verso que parece prosa, a linguagem fragmentada, o poema curto, o poema pequeno, chamado poema piada, também denominado de poesia instantânea, poema minuto, poema segundo, poema flash, mas sempre não esqueçam, com traço de ironia. Valorização do falar brasileiro em detrimento da sintaxe de Portugal. Porém, os versos parecem despretensiosos, mas são herméticos, porque tem conteúdo, tem mensagem. Essa é a diferença em relação ao parnasiano, que falava bonito, mas a mensagem era incipiente. O modernista fala pouco, curto, tá? Mas tem conteúdo. Por isso ele é hermético. O que é hermético? De difícil compreensão, de difícil penetração, de difícil entendimento. Então você tem que conhecer primeiro a teoria para poder aplicar nos poemas. Então vamos lá. Essa poesia do pau-brasil vai deixar marcas. Valoriza os marginalizados, a coloquialidade, o verso livre e o quê? O cotidiano, o banal, o prosaico. Vamos ver alguns exemplos. O capoeira. Olha, capoeira, jogar capoeira, tocar violão e qualquer culto afro era proibido. Então, quando Oswaldo de Andrade faz o poema O Capoeira, já está valorizando quem? Os marginalizados, tá? E a capoeira não é só luta, também a dança é arte, e nós temos o quê? Música, nós temos a cultura popular. Olha o poema. Quer apanhar, soldado? O quê?
Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Percebam que a linguagem é extremamente fragmentada, em pedaços. Lembra o quê? A influência do cubismo, uma vanguarda que estava bastante em voga. Outra coisa, o guarda, quer apanhar soldado. O soldado representa quem? O status quo. E o capoeira, o marginalizado, os modernistas que eram marginalizados. Então, metaforicamente, você vê aí o quê? O capoeira passando a perna no soldado, que representa o status quo. E, no caso, o modernista passando a rasteira em quem? No parnasiano. Então, você vê com poema curto, poema piada, poema instantâneo. Vamos outros. Olha só, vício na fala. Para milho, dizem milho. Para melhor, dizem melhor. Para pior, dizem pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Olha só, olha a ideia. Primeiro, independente do povo falar certo ou errado, segundo a gramática normativa, ele vai construindo o país. É a primeira ideia. Segunda ideia, para o modernista, o importante não é falar certo ou errado segundo a gramática normativa. Mais importante que isso é a comunicação. Então, o parnasiano falava com uma linguagem elevada, mas muitas vezes não era compreendido, até porque também não teria muita coisa para falar a nível de conteúdo. Enquanto, para o modernista, o importante é a comunicação. Então, se um operário fala, titio, tem que comprar 50 teias. Olha, existiu comunicação. Porque é claro que teve um entendimento, que são 50 telhas. Então, existiu comunicação. Essa é a proposta, certo? Vamos lá. Pronominal. Dei-me o cigarro, diz a gramática do professor e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da grande nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Olha, me dá um cigarro. Hoje é permitido falar me dá, ainda não é permitido escrever segundo a gramática normativa. Mas lá no início do século XX, até falar era repreendido, era considerado errado. Então, nós não temos uma língua brasileira, mas nós temos um falar brasileiro. Nós temos o quê? Uma sintaxe brasileira. Então, esse me dá mostra o quê? A busca da identidade nacional, que é uma das marcas fundamentais do modernismo. Não só do modernismo, já começa onde? Lá no romantismo, mas é de forma idealizada. Depois, no pré-modernismo, de forma mais crítica. E essa criticidade vai aumentando, principalmente na primeira geração modernista e vai seguindo aí pela segunda geração. Mas uma das marcas do modernismo é a busca da identidade nacional. E a questão do falar brasileiro é uma grande marca, tá? Mas vamos lá, vamos pegar 2 poeminhas aqui que são a essência dessa proposta do pau-brasil. Vamos ver? O Zé Pereira chegou de caravela. Olha, o Zé Pereira chegou de caravela. Se é o Zé Pereira, eu já sei que é quem? O português, ora pois. E perguntou para o Guarani da Mata Virgem. Olha, Guarani, lembra José de Alencar, o livro Guarani, com o personagem Peri. Peri, o índio que tornou-se cristão para salvar Ceci. Então, no romantismo, olha aí a ironia, no romantismo, o índio tornou-se cristão. Aí diz assim, Mata Virgem, lembra quem? Iracema, outra obra de José de Alencar, aquela que corria nua pelas matas do Ipu, tá? Sois cristão? Não. Sou bravo, sou forte, sou filho, deveria ser do norte, de Ucapirama, mas sou filho da morte por quê? Aí é uma paródia, porque os índios realmente foram o quê? Massacrados, exterminados. Então, na prática, não se tornaram, né? Não seguiram o cristianismo. Teretetê, quizá, que sei, isso é o índio, tá? Isso é de Ucapirama. Lá longe a onça resmungava, é o índio que sai do litoral e tem que se esconder no meio da mata, no meio das onças, para não ser exterminado. O negro zondo, saindo da fornalha, tomou a palavra e respondeu, sim, pela graça de Deus. Quer dizer, deixa eu tornar-me cristão para apanhar menos, né? Entre aspas.
Caim, babá, cum, 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 cum. O que você vê aí? Uma onomatopeia. Mas essa onomatopeia é o quê? São os tambores. E aí, então, a dança, a religião, a cultura afro estão ali, ó, juntas. Eu vou ser cristão, mas eu não abandono as minhas raízes. E isso é uma marca muito importante para a cultura brasileira, o chamado sincretismo religioso. Enquanto em muitos lugares, né, brigam por questões religiosas, que no fundo nunca será simplesmente a questão religiosa, porque toda luta longa sempre vai ter a questão econômica por trás, mas no Brasil nós temos o sincretismo, certo? Isso é uma riqueza do nosso país. E fizeram o carnaval. Por que fizeram o carnaval, pessoal? Porque sociologicamente o Brasil deu certo enquanto nação, mesmo com todas as suas contradições, certo? Então, aqui eu tenho o quê? O poema piado, o poema instantâneo. Eu vou recontar a nossa história de forma engraçada, de forma debochada, mas com fundo de verdade. Percebemos aqui intertextualidades com a nossa história e com a nossa literatura, de forma crítica, porque uma das marcas da primeira geração é um modernismo que trabalha um nacionalismo sim, mas não um nacionalismo ufanista do romantismo, e sim o nacionalismo crítico, irônico, debochado, mas com fundo de verdade. Alô, papaiê!